Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de dezembro de 2020. O nosso verbete é um sábado. O nosso verbete é de número 5.419. Tem 7 páginas, 52 logias e 21 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o fator projeciológico na proexis, da especialidade projeciologia. E, no caso, esse verbete foi redigido pelo nosso já veterano professor Wagner Strachtini. O Wagner é técnico em construções civis, também é graduado em arquitetura e urbanismo, especialista em gestão empresarial e projetos, brasileiro, natural de Lucélia, São Paulo, e ele é voluntário da Conscienciologia desde 2014. E o Wagner também é autor de livro. Fala o nome do seu livro, Wagner. Meu livro, Dulce, é Consciência Antidogmática, reciclagem de ideias dogmáticas da ciência, filosofia e religião, pela Conscienciologia. Muito bom. Tenho ele aqui para mostrar esse livro aqui. Ó. Muito bom, Wagner. Bom, vamos lá, então. Aqui a gente tem, na definologia, então, o fator projeciológico na proexis é o ato ou efeito de a experiência extrafísica vivenciada pela consciência humana por intermédio da projeção consciente lúcida ou semiconsciente, configurar acontecimento marcante, notável, adjuvante e favorável na promoção de recins e recessos, desencadeando o caminho autoevolutivo da consecução da programação existencial, pessoal e grupal. Agora, aqui na pensenologia, a gente destaca o OpenCN pessoal da projeciologia, o OpenCN da interassistenciologia, o OpenCN da para-história pessoal. E na fatologia, o fato de a projeção da consciência dinamizar o mandato existencial. As oportunidades criativas, proexológicas, procedentes de projeções. A desconstrução do monopólio da intrafisicalidade na vida pessoal a partir da projetabilidade. A gestão projeciológica da proex. A retomada do caminho evolutivo. A programação existencial autoral, a autoconsciência da valia do fator projeciológico no ajuste fino do rumo evolutivo. As repercussões positivas no projeto de vida advindas de autovivência de fenômenos correlacionados à projeção, à projetabilidade da consciência. A autovivência do paradigma consciencial e do princípio da descrença. Agora, aqui na parafatologia, a gente destaca a autovivência do fenômeno da autobilocação, abrindo o caminho da orientação prioritária da existência. O autodesbloqueio parapsíquico, potencializando o direcionamento proexológico. A parceria com os amparadores extrafísicos de função na promoção de projeções pró-projeto de vida. A fixação das projeções sadias visando o autoesclarecimento dos objetivos intrafísicos. A profilaxia das manutenções conscienciais, ajustando as metas existenciais oriundas de projeções. As projeções interassistenciais promotoras do reforço dos objetivos da proex. A gente chama atenção que a divisão patologia, ela tem 20 linhas aí, configurando então o máximo para o verbete. E na divisão detalhismo, a gente tem 14 máximos e também tem 27 seções. Bom, gente, na argumentologia, eu quero destacar aqui essas duas listagens. Tem uma primeira aqui, que é denominada proexologia, na página 5, com 10 ações, ponderações ou posturas conscienciais autoevolutivas, né? Provenientes e relacionadas ao fator projeciológico na programação existencial. Depois a gente tem uma outra, mais embaixo, que é a proexis,
que são, então, aí, fatores críticos, né? Duas práticas dinamizadoras dessa condição. E, mais embaixo, a autoradologia, com 5 aproveitamentos advindos de projeções conscientes ou semiconscientes pessoais. E na remissiologia, eu destaco cláusula projeciológica intermissiva, escolha do rumo evolutivo, fator desencadeante evolutivo, lei da intransferibilidade da autoexperiência para percepção projetiva. Agora, aqui na frase enfática, a projeção lúcida e ou semiconsciente pode prover fatores valiosos para o aprofundamento de hipóteses aos pesquisadores interessados na consecução pessoal e grupal. Na questionologia, você já experimentou projeções contributivas à consecução da programação da vida intrafísica? Considera ampliar esforços para projetar-se com essa finalidade? Aqui na filmografia específica, a gente tem uma fonte filmográfica. E na bibliografia específica, nós temos 11 fontes. Bem rica a bibliografia aqui no caso. Muito bem, vamos aqui à nossa mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Hoje a mega-análise foi feita pelo voluntário Leonardo Rodrigues. Vamos lá. Recim, ressexes, lucidez, renovação, reorientação, hiperacuidade, neoperspectiva, autopesquisa, autorreflexão, auto-organização, auto-reeducação, parapsiquismo, amparabilidade, multidimensionalidade, planificação, prioridade, proex, projeciografia, evoluciologia, projeciologia. Muito bem. Eu sou Wagner, muito bem-vindo aqui na nossa sala virtual da Enciclosapiens, dos verbetes, aí substituindo, né, a questão do tertuliário. Essa altura a gente suspendeu, né, as atividades no tertuliário em função do aumento de pandemia aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e particularmente a gente nunca teve um pico tão alto desde a semana passada, né, aumentou demais. Bom, então, muito bem-vindos também aos convidados, né, a equipe da Enciclosapiens, mas também aos convidados, Marta Ramírio, Marina Góes e Pilar Alegre. Bem-vindos aqui, pessoal. Convidados em primeiro lugar, aqui a gente prioriza, né, então logo mais a gente passa a palavra para vocês. Agora, Wagner, vamos lá, a gente quer ouvir você, suas considerações iniciais, algum comentário sobre a escrita, sobre a sua motivação, né, para escrever sobre esse tema. Boa tarde, Dulce. Boa tarde a todos os que participam nesse momento, ao vivo. Também cumprimento aqueles que posteriormente virão a gravação, né, através do canal do Tertuliário. E eu gostaria, Dulce, antes de falar especificamente do verbete, de fazer um agradecimento à equipe da Enciclosapiens, que me ajuda e ajuda todos os verbetógrafos, mas tem uma colaboração muito especial, né, desde a aprovação do título até as revisões, a equipe que faz a transmissão, o agendamento, quer dizer, tem uma estrutura muito bacana e muito legal da Enciclosapiens, e muita gente até anônima, que a gente nem sabe. Às vezes eu recebo uma revisão do verbete, não sei nem quem fez a revisão, né? Então, o anonimato, né, da equipe também é bacana de ver isso. E o outro destaque que eu gostaria de fazer, Dulce, é com relação ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. Esse é o meu primeiro verbete com essa especialidade, projeciologia. Eu já defendi outros verbetes com outras especialidades, autoconsciencioterapia,
ressexologia, descrenciologia, mas o de hoje é bastante especial porque ele representa praticamente toda a minha história dentro da conscienciologia. Foi no IPC, na Rua Augusta, lá em São Paulo, onde eu assisti a minha primeira palestra, em 1991. Então já são 29 anos, né? Ano que vem completo 30. E a alegria de ter participando aqui minhas duas professoras, a professora Pilar Alegre, a professora Marta Ramiro, e uma voluntária, uma colega voluntária, que é a Marina de Góes Salvetti, que está aqui também na assessoria. Então, a minha observação inicial é esse agradecimento a esse CloSapiens e ao IPC, né? Isso é o que eu gostaria de falar inicialmente. Com relação à motivação para escrever o verbete, eu já escrevi outros verbetes, já escrevi um livro, já escrevi artigos, participo lá como voluntário no IPC em São Paulo, sou integrante aí do Colégio Invisível da Ressexologia, que é a nossa coordenadora Marta, mas eu tinha essa visão de colocar um estudo, um verbete, né? Eu primeiro pensei em fazer um artigo, mas depois eu decidi fazer um verbete sobre a influência da projeção, a influência positiva, marcante, né? Na minha programação existencial, onde foi a mudança mesmo de rumo do meu projeto, da minha existência e da definição do meu projeto de vida. Porque inicialmente, assim, de uma maneira didática, né, assim, histórica, eu passei inicialmente pelo paradigma religioso, né, até mais ou menos os 25 anos de idade, dentro da tradição cristã, né, da Igreja Batista. Depois eu fiz uma mudança para a ciência convencional, me encantei um pouco com as explicações mais racionais da ciência convencional, mas fiquei ali estagnado, até mais ou menos os 35 anos, e estava ali, tinha aquele senso, né, de programação, de algo novo, algo diferente a fazer na vida, mas que eu não obtinha respostas. E foi através desse trabalho do IPC, né, palestras, cursos, que eu comecei a ter as experiências, as vivências e a correção de rota, né, o ajuste da minha bússola consciencial em relação à programação existencial. Muito bacana, Wagner. Parabéns, hein, Wagner, pela sua trajetória, bem interessante. E aí você agora está escrevendo sobre projeção, né, que a gente sabe da importância a projeciologia aí para essa questão neoparadigmática, né, para todos nós, né, eu penso. Cada um tem sua maneira, assim. Uns chegam pela projeção, outros chegam pela ideia da conscienciologia em si, mas no fundo a questão da projetabilidade ela é muito essencial, porque é o que ajuda a gente a entrar na questão da descrenciologia, né, a ter as vivências e muitas, né, eventualmente super marcantes, como você coloca, né, Wagner? Mas eu penso que não deve ser tão eventual, não. Eu acho que a maioria, né, dos intermissivistas, eu penso que tem vivências assim bem interessantes que, enfim, levam ao estreitamento maior, né, com a questão do paradigma em si, não é isso? Exato. A professora tem uma frase interessante que eu li outro dia, acho que foi no manual no manual não, nesse livro da TENEPS, né? Ele fala assim que a projeção é o visto no passaporte para entrar na outra dimensão, né? É uma ideia bem da Marina Tomás, a professora Marina Tomás, ela fala isso, que a projeção é o carimbo do nosso passaporte, né? O visto para você
chegar na multidimensionalidade e fazer as autocomprovações, né, sem ninguém precisar, Claro, claro. sem ninguém precisar te convencer de nada. Então, eu acho bem bacana essa frase. Bacana, sim. Bom, então, Wagner, vamos dar andamento aqui, que a gente tem várias perguntas já, mas eu queria saber se o pessoal que está aqui na sala, Marta, Marina e Pilar, se vocês já querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade também de se pronunciarem agora. Quer falar, Marta? Sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o professor Wagner, né, por mais esse verbete. E eu gostaria que, se possível, você aprofundasse na estrangeirismologia. A segunda linha é assim: as self-performances projetivas em prol da planificação existencial. As self-performance projetivas em prol da planificação existencial. Aqui o estrangeirismo a gente sabe, né, que é o empréstimo linguístico, né, lá no curso da verbetografia, a professora Dulce é uma das professoras, a gente empresta aqui do inglês, eu predominantemente do inglês, que eu tenho mais contato com a cultura do idioma inglês. Aqui é o alto desempenho, né, da projeção. Eu coloquei essa self-performance, Marta, com a seguinte intenção, assim, com a seguinte ideia. Você tem uma hipótese de planificação existencial, de ProEx. Então, você pode fazer um esforço de projeção para confirmar aquela hipótese, ou para ter algum insight novo. Ou até o contrário. Você pode ter a projeção, e a partir da projeção vem a rememoração, e isso te ajuda na tua planificação. Foi com essa intenção que eu coloquei isso. Perfeito, muito bom. Na megapensiologia também tem uma expressão interessante, que é projeção facilita ProEx. Está bem de acordo com esse item anterior também, né? Eu vejo que está bem casada essa projeção. Exato. Tem a projeção facilita a ProEx. Ela tem esse elemento facilitador porque é a experiência vivida, né? A autovivência, a autoexperimentação na outra dimensão traz esse aporte, vamos dizer assim, é um elemento facilitador porque você vivencia. Ok, Pilar? Vamos lá? Abre seu som, tá, Pilar? O Wagner, eu iria voltar para a estrangeirismologia para ter um pouquinho mais de extensão do sentido do time for change. Time for change, né? Aqui eu coloquei essa ideia no sentido de o time for change, traduzindo literalmente, seria o tempo da mudança, né? Então, seria os seus 35 anos? Seria, exato. Foi no momento em que eu acessei as ideias da Conscienciologia, eu tinha 35 anos de idade, né? Então, era um momento, assim, de iniciar a ProEx. Da consecução da ProEx, né? E eu ainda não tinha essa clareza da ProEx. Eu tinha, assim, o que se chama senso, né? Um senso de ProEx. Até acho que eu coloquei na Remissiologia, tem um verbete com esse nome de senso de ProEx. Eu tinha essa ideia, assim, eu tenho algo a realizar, algo mais. Não pode ser só, porque nesse momento
eu já tinha passado pela igreja, mas já tinha tido a formação que a Dulce mencionou, as minhas formações profissionais, já estava trabalhando, já estava ativo na vida profissional, mas não estava satisfeito com a minha existência em termos de rumo existencial, né? Um momento assim que eu estava como aquela expressão que a gente também usa na conscienciologia, o buscador borboleta, né? Porque eu saí de um paradigma religioso para um paradigma científico que era mais interessante, mas, por outro lado, era muito materialista, né? A concretude material do paradigma da ciência era um problema para mim. Na religião, eu admitia a existência da sobrevivência da consciência, né? Lá eles chamam de vida eterna, né? A vida após a morte. Mas quando eu tive esse acesso, né, às palestras, e principalmente quando eu iniciei os cursos e fiz as minhas primeiras projeções num ambiente otimizado, né, dos cursos, é que foi esse time for change, o tempo da mudança mesmo. Foi E por aí. dando continuidade, pode dar continuidade? Posso continuar? Pode. Na teoriologia, a segunda linha, a teoria da liberdade individual nas escolhas evolutivas. Teoria está em qual página? Na página 3, teoriologia. Teoriologia. Na segunda linha, no final da segunda linha, a teoria da liberdade individual nas escolhas evolutivas. Essa é uma questão... intra e extrafísica, né? Intra e extrafísica, porque dentro do paradigma, de outros paradigmas, por exemplo, da religião, você não tem essa liberdade de escolha. Você tem que seguir aquele conjunto de preceitos, né, dogmáticos, né, imutáveis. É aquilo ali, você não tem liberdade de escolha. Ou você aceita aquilo, ou você está fora, né? Então, dentro da ciência, você tem um pouco mais de liberdade de escolha, mas tem a negação da multidimensionalidade, a negação do parapsiquismo, então você também fica sem espaço. Então, dentro do paradigma, como o verbete é escrito para a enciclopédia, né, e é com base no paradigma consciencial e do princípio da descrença, essa liberdade de escolha, né, com responsabilidade, né, porque também o fato de ter liberdade traz uma responsabilidade maior, né? Eu acho que esse também é um aspecto. Quando nós acessamos o paradigma consciencial e o princípio da descrença, passamos a ter a vivência e admitimos o paradigma como um paradigma mais de melhor valor perante os anteriores, a responsabilidade fica aumentada, aumenta a responsabilidade. Então, essa independência, né, de escolha, ela é bastante séria, é muito séria, porque você vai influenciar outras pessoas com aquilo que você fala, com aquilo que você escreve, né? A priorização da tarefa do esclarecimento, né, sem a intenção de convencer, com a intenção de informar, é uma responsabilidade bastante grande. Então, essa independência aí, ou essa liberdade, é uma liberdade bastante responsável, né? Posso fazer mais uma? Ou Pode. espero para depois? Pode, por Vai, Pilar, pode, continua. Depois a gente passa para a Marina. Nessas escolhas evolutivas, na parafatologia, a prática da FUNEC proporcionando extrapolacionismos proexológicos. Na página 2,
A página 2? Página 2. Parafatologia, na quinta linha. A prática da TENEPS, proporcionando extrapolacionismos proexológicos. É interessante isso, essa experiência aqui. Eu comecei a TENEPS no dia 28 de abril de 2014. Então, foi quando eu comecei. E um pouco antes, eu havia começado a escrita. Eu já estava fazendo o curso de verbetografia, estava já fazendo escrita de artigos, já estava sem publicar, ainda não tinha publicado as coisas. Mas é interessante que esse extrapolacionismo da TENEPS, que quando é um outro padrão de amparo, né? Eu senti isso, porque quando você está escrevendo o verbete, o artigo, o livro, parece que tem um padrão de amparo distinto. Não vou dizer se é melhor ou é pior, é distinto. Na TENEPS, quando você se coloca naquela condição, né, na condição de tentar ajudar, se colocar ali junto com o amparador, para exercer uma tarefa junto com o seu amparador, com a sua vontade, com a boa intenção, com a sua disponibilidade, você acaba se beneficiando também, né? Você entra para ajudar, mas é o primeiro a ser ajudado. E eu tive essas ideias durante a TENEPS, extrapolacionismos, quando termina a TENEPS, eu costumo fazer as anotações. Em relação com a sua PROEX? Tem relação com a minha PROEX. E principalmente, no caso aqui, com a cláusula pétrea da PROEX, que foi a escrita. Que era a escrita. Então, eu recebi por várias... Wagner perdeu a conexão, vamos aguardar ele voltar, não é isso? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, estamos ouvindo. Eu acho que daqui a pouco ele volta, né? Porque Sim, logo mais ele volta. ele está retornando já. Agora, esse tema dele é muito bacana, né? A questão de descrenciologia, projetabilidade, porque, nossa, é tudo que a gente precisa, né? Ter as próprias experiências, hein, Wagner? Ok, voltando? Então, é porque eu tenho o meu diário da TENEPS, né? Até a professora Pilar é autora de um caderno, o caderno do pesquisador, que eu uso, né? Eu uso também esse caderno do pesquisador, uso as minhas anotações, então eu tenho já desde 2014, há 6 anos e pouco de TENEPS, eu tenho três cadernos, assim, com muitas anotações. Termino a TENEPS, já corro lá para anotar, e quando eu coloquei essa acepção aqui do extrapolacionismo, ele sempre veio assim ideias para a escrita. Por isso que foi uma coisa que eu destaquei. Há outras experiências também, outros extrapolacionismos, mas predominantemente em relação à escrita proexológica. Agora, Wagner, você podia linkar com a questão da projetabilidade esse item aí da prática da TENEPS. Como você relaciona, assim, especificamente com o título, com o tema do seu verbete? Olha, eu vejo muita, às vezes aí nas lives, nos cursos, na leitura dos livros,
nos diálogos tenepsológicos aí, né, que se fala muito da TENEPS, e eu vejo que são particularidades. Cada pessoa tem um tipo de relacionamento com a TENEPS. Por exemplo, eu tenho colegas que falam que eles vão para a TENEPS, começa e dorme. Dorme o tempo todo. Então possivelmente pode se projetar, pode estar sendo uma isca, né? O amparador pode estar levando. Na vivência minha, na vivência pessoal, eu me mantenho quase em estado de vigília. Ah, sim. Eu me mantenho em estado de vigília. São raros os momentos em que eu durmo, né? Então, se eu analisar que para ver a projeção, em geral, né? Em geral, deveria estar dormindo, então eu acho que não acontecem muitas projeções conscienciais lúcidas nem semilúcidas durante a TENEPS. Entendi. É uma condição assim mais de comunicação telepática, né? Com o amparo. Eu fico num estado diferenciado da vigília física, mas não totalmente apagado, né? Entendi. Agora, Wagner, eu queria só colocar aqui uma coisa, né? Já passo para você, viu, Marina? É que você falou aí da questão de estar dormindo e tal, mas é claro, não necessariamente a gente sabe, mas é que eu acho que tem uma característica, né, que no meu caso acontece, não sei no seu, de quem está presente aqui também, mas a incidência da questão da clarividência viajoura na TENEP. E que eu acho esse fenômeno muito bacana, porque a gente tinha, né, de acordo com o que foi colocado inicialmente pelo professor Valdo, ele colocou, a gente estudava isso, né, gente? Só tem veterano aqui. A gente estudava como sendo a questão do frontochakra, projeção energética e tal do frontochakra. E com o passar do tempo, o professor Valdo colocou muito claramente, né, nas mini tertúlias. Vocês lembram, né, gente? Que a clarividência viajoura, na verdade, é uma projeção de mental soma, que é um fenômeno avançado de projeção de mental soma. Uhum. E que não é bem só a questão de, vou projetar o frontochakra, não é isso não, é uma coisa assim, do mental soma fazer aquela sondagem e captar o que está ali distante, né? Eu só estou colocando isso, Wagner, só para a gente botar né, é mais uma variável, né, para os tenepsistas pesquisarem, né? Já que você está falando de projetabilidade, me ocorreu agora, me lembrei desse detalhe que ele colocou para a gente, né? E, inclusive, a partir dessa colocação dele, eu pessoalmente comecei a ficar mais atenta a esse tipo de parafenômeno, né? Porque, puxa, eu mesma, né? Posso falar por mim. Às vezes, eu não dava tanta atenção. E depois eu comecei a ficar mais atenta e comecei a perceber a questão das recorrências, né? E, enfim, para as nossas pesquisas, né, Wagner? Bom, podemos continuar então, Wagner? Vamos passar agora para a Marina? O Pilar quer falar ainda? Claro, pode, vai. Acrescentar ao que a Dulce acrescentou, que é o seguinte: então, quantas extrapolações elas vêm dessa clarividência, que muitas vezes não é identificada nem pelo projetor e nem pelo tenepsista. Sim, com certeza, Pilar. As ideias, às vezes, não são só telepáticas, elas são vivenciadas também, pelo mental soma. Eu acho que é isso que ocorre, porque logo em seguida eu termino, já corro para fazer as anotações, né? E eu faço mesmo manuscrito. Eu faço manuscrito. É a facilidade da descoincidência, né? Exato. Eu percebo, Pilar, a presença energética, né?
Está instável, né? Está instável. É a chuva, deve estar chovendo lá. E aqui também, né? Em São Paulo? Aqui em São também Paulo? está muito forte agora. Agora aumentou. Nosso temporal aqui aumentou, com certeza. Não, mas não está temporal, mas está uma chuva mais forte do que antes de começar, né? Que estava bem fraquinha, pelo menos aqui onde eu moro, né? Aqui também. Mas antes Está de ontem, fazendo bastante barulho. estava bem complicado, né? De madrugada, nossa, cada raio que caía, aí foi bem difícil mesmo, né? Até para dormir estava difícil, mas hoje essa chuva assim é uma chuva mais leve. Exato. Bom, gente, eu acho que Wagner deve estar retomando, ele provavelmente vai retomar a tertúlia pelo celular dele, né? Conforme a Elizabeth orientou, porque ele saiu completamente da sala, né? Então, vamos aguardar um pouco, não é isso, Elizabeth? Já deve estar retomando. É isso, Dulce, ele já deve estar entrando pelo celular, tá? Quando está aqui, mas ele já deve estar entrando pelo celular. Agora, gente, vamos aproveitar o tempo aqui enquanto ele entra. Continuando esse assunto, né, Pilar? Para mim é um objeto bem bacana de pesquisa atual, essa questão da clarividência viajoura tenepsológica. É que eu trabalhei com isso no Centro Espírita, né? Com isso o quê, Pilar? Clareia. Clarividência viajoura. Fazia diagnósticos. À distância. Era assistência, às vezes não era fazer a assistência, ia e perceber o ambiente que a pessoa estava. Não era TENEPS também, não era desdobramento, mas era assim, era um grupo onde se fazia, então, era ter um acesso àquela consim, porque havia, não sei se vocês conhecem, mas na sessão espírita havia aquele livro de vibrações. Lá se punham os nomes. E daqueles nomes, então, o grupo fazia o diagnóstico, ou um paradiagnóstico, ia ver como é que essas pessoas estavam. Tinha a pessoa que coordenava e que escolhia lá o nome, e o grupo ia. Então, o grupo fazia isso. Não eram todos de uma vez. Por exemplo, escolhia alguém do grupo, aí voltava. Se ficava alguma dúvida, às vezes ia uma outra pessoa fazer também o diagnóstico. Era clarividência viajoura. Interessante, muito bacana. Interessante. Agora, no caso, voltando para a TENEPS, né, Pilar? Eu acho muito bacana, porque... Você faz sozinha, né? Não tem grupo, você faz sozinha. E tem essa coisa da informação, no caso, ligando aqui com a ideia estou falando isso por causa do verbete dele, né? Liga informação proexológica, às vezes de holobiografia, né? Em relação à proexis atual da pessoa, por meio desse fenômeno na TENEPS. Isso eu acho muito bacana, né? Linkando aqui com o verbete dele. Agora, olha, o Wagner voltou, gente. Voltou. Que bom. Wagner, só falta abrir seu som agora. Não. Está instável ainda. E outra coincidência, Lúcia, é o seguinte... Ele falando da questão da ProEx, nesse final de semana nós vamos ter um curso com o Caio, né? Sobre o planejamento estratégico pessoal, que é da ação interna. Sim. Bem lembrado, Marcos. E o Dulce, só para lembrar também que tem a clarividência extrafísica. Sim. Você está projetado, você está localizado, mas você tem a extensão para um outro local, você não vai direto, mas você tem a extensão, você traz a informação e está projetado. Então, tem a clarividência viajoura intrafísica e tem a projetado. Sim. Ok, Pilar. Bem colocado. Wagner, muito bem-vindo novamente. Tivemos aqui uma queda, mas já está tudo certo. Estamos de volta. Vamos.
Então vamos agora, Marina. Vamos lá, Marina. Olá. Marina Salvetti. Boa tarde a todos. Parabéns, Wagner, pelo verbete. Gostei muito de ler. Eu queria te perguntar, na parafatologia, página 2, na penúltima linha, penúltima linha. A possível retrosenha pessoal identificada na pré-adolescência ao modo de hipótese proexológica. Para você falar um pouco mais, se você teve uma experiência que foi marcante, expandir um pouquinho. Isso aconteceu, a possível, uma hipótese de retrocesso. Claro que eu não sabia dessa hipótese naquela época, eu só vim considerar isso. Seguinte, como eu falei na introdução, eu renasci numa família protestante batista, né, tem o cristianismo, tem as várias seitas, né, e os batistas tem uma particularidade na igreja batista. Tem condição de entender o significado do batismo, né? Essa é uma doutrina da Igreja Batista. E com 10 anos de idade, eu me candidatei ao para esse batismo, de onde surgiu a palavra dogma, né? Um determinado colega, assim, lá, falou a respeito do dogma. E o professor falou assim, não, no dogma não, nós não temos dogma, porque o maior dogma da reforma protestante é a Bíblia, é seguir a Bíblia, né? Quando o Martinho Lutero fez aquelas teses, né, contra a cobrança da Totalmente dogmática também, né? de que a Bíblia carrega de fé e totalmente dogmática, totalmente dogmática. Mas essa palavra, Marina, essa palavra dogma que foi usada, e eu, ao longo do tempo, eu fui estudando essa questão dos dogmas, né? E sempre que tinha, em situações onde aparecia conceitos, ideias, assim, irrefutáveis, que você não pode, que eu ficava assim meio a saturar, houve uma saturação dessa questão de dogma, né? Dogma, tinha que seguir daquele jeito. As explicações da ciência, quando eu fui fazer minhas graduações, começaram a ficar mais lógicas, né? Começou a melhorar. Falei, bom, aqui as explicações estão melhores. Mas com o tempo, eu também fui descobrindo dogma na ciência, né? Mas não é só, né, Wagner? A gente sabe. Vida única. Diz que a vida é única, né? A vida não tem. Se morre, acabou. Né? Então, tem uma. No meu livro eu coloquei isso. Eu coloquei uma lista, assim, para fazer uma comparação
30 dogmas da ciência e 30 dogmas da religião. Então, agora, mais recentemente, vamos dizer assim, depois, quando eu comecei a escrever o livro, eu achei que poderia ser uma retrosenha, assim. Pelo menos foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não posso afirmar que é uma retrosenha, mas que é antidogmática, né? Reciclagem de ideias dogmáticas da ciência, filosofia e religião, de um dogma e foi para o outro. Você acredita aí num monte de coisa. Eu falei, não acredito. Eu tenho experiências pessoais, tenho vivências pessoais, né? Eu admito o paradigma consciencial como sendo a melhor explicação do momento, porque eu posso ter autocomprovações. E dentro do meu tema de hoje, a projeção da consciência, você, com uma projeção, né? Não precisa nem ter um monte. Basta, se você tem uma projeção lúcida, né? Não tive muitas projeções lúcidas, viu, Dulce? Nem Marina, mas as projeções que eu tive a projeção da autobilocação, né? Tive outras projeções que foram suficientes para detonar tudo quanto é dogma, tanto da ciência quanto da religião. Então, foi por isso que eu coloquei aqui a possível retrosenha da palavra dogma, né? Eu não coloquei a palavra dogma aqui, mas é uma possibilidade. Muito bacana esse seu relato, né, Wagner? Sim. Porque essa questão dessa projeção de autobilocação é um clássico, né? Eu acho o máximo essa paratecnologia dos amparadores para ajudar a gente enfim, a se assenhorar melhor do paradigma consciencial, né? Recentemente, um outro hermetógrafo comentou também, Wagner, sobre essa questão da autobilocação. Comigo também foi bem interessante. Eu tive logo no início, logo que eu conheci a Conscienciologia. Foi muito marcante. Foi bem no início. Foi uma vez só. A autobilocação ocorreu uma vez, mas como eu coloco aqui na definição do verbete, né, que é o acontecimento marcante, né? Eu coloquei aqui, ó, acontecimento marcante, notável, adjuvante e favorável. Quer dizer, é uma coisa que esquece, né? Se teve uma projeção dessa, não esquece, né? Muito bom, Wagner. Marina, podemos seguir? Sim. Obrigada. Nada. Wagner, perguntas aqui de Foz do Iguaçu, tá? Lá na página 2, primeira linha. Você pode argumentar, falar um pouco sobre o fato de a projeção da consciência dinamizar o mandato existencial? Eu já estava comentando um pouco sobre isso, né? Interessante. Quer que eu repita? Patologia. O mandato. Página 2. Primeira linha, né? Onde que está? Em qual? Na patologia, logo na primeira linha. O fato. Dinamizar o mandato existencial. Então queria. Dentro disso que você colocou. Porque saindo do acesso multidimensional é um pouco mais de clareza, né, da sua vivência. E o outro aspecto também, você pode propositadamente, né, colocar como um objetivo da .
Então, assim, não, a reação, ela dá esse reforço, né, para dinamizar o mandato existencial. Ok, Wagner. Agora, ela pergunta também, agora na parafatologia, na página 2, na terceira linha, ela pede para você aprofundar e, se possível, compartilhar as suas experiências a respeito das primeiras experiências projeciológicas pessoais realizadas nos ambientes otimizados dos cursos de projeciologia. Perfeito. Eu disse aqui um pouco da minha história, né, que eu acessei a Conscienciologia através de uma palestra em 91, e depois, em 1992, eu comecei a participar dos cursos. Hoje seria o que eles chamam curso de entrada, né? Curso de entrada da projeciologia, seria o projeciologia mesmo. Naquele momento, a nomenclatura era P1, P2, P3, P4, né? E estágio avançado, inclusive o estágio avançado era ministrado pelo professor Val. Então, dentro do ambiente otimizado, o que eu quero dizer, lá na Rua Augusta, lá dentro daquele ambiente, a gente colocava lá dentro daquela sala, colocava os colchonetes, né, com as nossas professoras, os monitores, fazia o exercício de mobilização das energias, o estado vibracional. Então, esse ambiente, ele na vivência pessoal, as projeções lúcidas ou semiconscientes ocorreram com maior ênfase dentro desse ambiente, do ambiente otimizado. Por exemplo, em casa, às vezes eu tentava repetir e não conseguia. Mas dentro do ambiente eu conseguia. E isso me trazia. E estava sempre tinha ali, né, o caderninho de anotações, né? Então isso facilitou bastante. Outro ambiente otimizado também, que eu citei agora há pouco, do curso ECP1, que foi feito num hotel, numa pousada, né? Onde essa pousada era uma pousada pequena e foi um grupo assim de umas 20, 25 pessoas mais ou menos. E a pousada foi fechada naquele final de semana, sexta, sábado e domingo. Somente o nosso grupo estava lá. Então, foi feita uma preparação do ambiente, né? Você tinha tudo, você não tinha distração ali, não tinha outros hóspedes, não tinha televisão, não tinha atividade de lazer, a gente estava ali concentrado naquilo, né? Tinha o pessoal lá da hospedaria lá, do mini hotel, que preparava as refeições, café da manhã, o coffee break, almoço, coffee break da tarde, jantar, e depois à noite a gente ia fazer o refazimento. Então, sempre dentro desses ambientes, eu tive mais facilidade de realizar projeções. E mais tarde, dos cursos, né, do CAEC também, que é os laboratórios, principalmente dos laboratórios, laboratório da projeciologia, do estado vibracional, esses laboratórios também eu considero ambientes super otimizados, né? Eles parecem assim simples, né? Um ambiente tem uma cama, tem uma poltrona, alguns livros, aparentemente simples no aspecto físico, mas bastante
energético e bastante importante no aspecto extrafísico, né? Então isso Paratecnológico, né, Wagner? Paratecnológico. Então isso me facilita. Isso eu estou falando da minha vivência. Tenho colegas que não tem problema, eles estão em qualquer lugar aí, em casa, tal, o cara senta para tirar uma sonequinha depois do almoço, se projeta com facilidade. Então vai de cada um, acho que a experiência é individual. Então foi por isso que eu coloquei essa acepção aqui do ambiente otimizado dos cursos. Eu acho que hoje nós podemos dizer, não só dos cursos de projeciologia, mas com tantas ICs, né, de tantos ambientes otimizados que nós temos. Por exemplo, o laboratório do acoplamentário, que foi um bastante marcante para mim também, que foi um ambiente muito... Eu acho que dos melhores laboratórios. Tem as dinâmicas parapsíquicas, né, o laboratório das dinâmicas. Todas essas oportunidades que foram ampliando, elas facilitam. Quer dizer, a pessoa que tem, vamos dizer, se tem alguma dificuldade com realização de projeção ou com algum estado diferenciado da consciência, hoje tem essa fartura, né? Tem essa oportunidade das instituições, não só em Foz do Iguaçu, mas no Brasil todo, tem bastante oportunidade para realizar experiências. Ok, Wagner. Eu queria acrescentar uma coisa, que nesses cursos do ECP1, justamente o filme que a gente assistia era Campo dos Sonhos. Era campo para se projetar mesmo. Ah, é verdade. Campo dos Sonhos. E foi relançado, esse filme foi relançado agora, recentemente, na Netflix. Né? Ele está passando. Ah, que bom. Está passando. O pessoal passava também outros filmes, né? Esse Campo dos Sonhos era um tradicional, mas passavam outros também, né? Ô, Wagner, agora a gente tem uma pergunta aqui de Belo Horizonte. Ele pede para você comentar uma experiência projetiva marcante, impulsionadora de uma recém pontual. Talvez eu falo aqui em projeção, eu acho que é importante falar também uma coisa que é semi-consciente, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito focado na projeção consciencial lúcida. Para responder diretamente o que ele está me perguntando, seria a autobilocação. Foi quando eu saí do corpo e eu tive a impressão que eu estava na minha cama, aí eu fui em direção à porta. Quando eu cheguei, coloquei a mão na maçaneta da porta para sair, eu olhei para trás, olhei e vi o meu corpo na cama, né? Mas não me assustei, tranquilo, né? Já tinha o preparo suficiente, já tinha informação esclarecedora. Eu senti que eu voltei para o corpo, mas saí novamente. Mas só que aí eu fiz a projeção, mas sem contemplar o meu corpo. Aí não tive a contemplação, mas foram projeções aí consecutivas, né? Mas a marcante mesmo foi a da autobilocação, quando eu me vi deitado na cama, quando vi o meu corpo físico deitado na cama. Agora, Wagner, ele pergunta também, na própria parafatologia, na página 3, na 5ª linha, na sua experiência pessoal, qual foi o fator decisivo para o autodestravamento parapsíquico?
Olha, o fator decisivo para o autodestravamento não tem outro jeito que não seja a autovivência, a autoexperiência, né? O nosso paradigma consciencial, nós temos aí várias ideias, né? A multidimensionalidade, a universalismo, a cosmoética, a holossomática, várias ideias do paradigma consciencial. Mas a autoexperimentação é o que destrava mesmo, né? Posso até falar de uma coisa, um exercício que hoje acho que do pré-primário, né? Que foi do curso Bioenergia Sem Muros, né? Quando estava lá no início de 1992, lá no Instituto, na época nem era IIPC, né? Era Instituto Internacional de Projeciologia. Eu fui na palestra no final de dezembro e logo em janeiro teve um panfleto para fazer um curso chamado Bioenergia Sem Muros. E eu me inscrevi imediatamente. E esse curso ele foi ministrado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera, um parque, não sei quem está familiarizado com São Paulo, né? Eu tive essa vivência, né, de mexer com as energias, né? A energia das plantas. Então tem toda uma série de dinâmicas que é feita ali. Aquele exercício simples, né, do campo interpalmar, por exemplo, né, você coloca as mãos assim, né, uma coisa basicona, né, mas nossa, aquilo para mim foi o máximo, né, falei, puxa, que bacana, né. Então essa prática bioenergética que eu acho que destrava a pessoa, né, vamos dizer assim, a pessoa chamada casca grossa, por exemplo, ela pode às vezes aceitar as coisas pela racionalidade, pelas ideias, mas é fundamental ela ter essa autoexperimentação. Então, a questão da bioenergia, mexer com a energia, estado vibracional, mobilização básica das energias, começa por aí, né? Isso destrava. Isso, pelo menos na experiência pessoal, né? A abertura para o parapsiquismo, o acesso a múltiplas dimensões, né? A gente fala isso de multidimensionalidade também de uma maneira quase que didática, né, Dulce? Porque tudo multidimensionalidade, claro, tudo. Claro. Né? Eu falo, não, 4 dimensões, né? Largura, altura, comprimento, espaço e tempo, mas é uma maneira só de diferenciação, para que a gente possa compreender, né? Mas a multidimensionalidade é tudo. E a prática bioenergética, eu acho que é um dos caminhos para ter esse destravamento. Pelo menos para mim aconteceu assim. Muito bem, Wagner, se me dá licença um pouquinho, deixa eu fazer uma chamada aqui de alguns cursos, tá? De hoje, alguns lançamentos. Em primeiro lugar, vamos, rapidamente. Eu gostaria de convidar todos vocês para o lançamento do livro do professor Oswaldo Vernet. O livro se chama Desquerenciograma, Fundamentação e Teática. Tem uma relação grande aqui, né, com esse tema, não é, Wagner, do seu verbete. Então, esse lançamento vai acontecer com uma live do autor, hoje, 5 de dezembro, às 17 horas. Vai ser passado pelo Facebook da Editares, Editares Editora, o Facebook deles, ou pelo YouTube/Editares. Então, gente, é muito bacana. Não sei se dá para ver aí, mas a capa do livro, né, a chamada, o anúncio. Outra coisa também de hoje que eu quero convidar vocês, mais tarde, vai acontecer às 19 horas,
no alto verbete da professora Eliana Manfroy. E esse acontece pelo YouTube /Enciclosapiens. Para quem não conhece, o alto verbete é uma atividade recente, alto verbete em foco, né? É a atividade recente da Enciclosapiens, e a cada atividade, que acontece terças e sábados, sempre às 19 horas, um autoverbetógrafo vai fazer a sua exposição intraconsciencial, né? Exposição do seu momento evolutivo. Então, entra aí a questão de fragmentos da FEP acessada, a questão holobiográfica, a questão de traços, né, de atributos intraconscienciais, a própria biografia, né, física, intrafísica aqui dessa vida. E é isso, a gente então tem uma sala com os convidados do autoverbetógrafo e é tudo transmitido pelo YouTube, onde você também pode fazer pergunta. Então, fica o convite, tá, gente? E uma outra coisa que eu quero fazer também é um convite para o curso Alto Verbete, que vai acontecer 27 e 28 de fevereiro. É um curso da Enciclosapiens, onde a gente desenvolve 6 campos propícios à escrita, à redação de cada divisão do Alto Verbete. E fica o convite, quem tiver interesse nesse tema, eu lembro que a gente tem no site da Enciclosapiens, você tem lá uma seção do site que é só sobre o Alto Verbete. Ali você pode baixar autoverbetes de colegas que já defenderam. Você pode acessar o YouTube, né? Também acessar alguns vídeos, enfim, ter acesso à informação em si. E, claro, tem a tertúlia no caso do Verbete 5000, que eu defendi, né, onde eu defendi esse verbete alto verbete. E, então é isso, gente, eu já falei isso várias vezes, né, mas para quem não sabe, essa ideia do alto verbete foi uma captação minha extrafísica, obviamente não foi minha ideia, foi uma inspiração bem clara que eu tive durante a dinâmica da Enciclosapiens. E então é isso, eu acho que aí cada um tem essas experiências, né, Wagner? Fazer sua própria experiência de redigir o seu autoverbete, que eu já posso dizer para vocês que a minha foi muito bacana. Já está começando. Poucos verbetes, né? Eu vi o verbete do Marcelo Cover. Tem mais ou menos poucos, né? A professora Pilar também estava me Olha, dizendo Wagner, a Pilar já está escrevendo, né, Pilar? Ela já me provocou, mandou a definição para mim e falou, olha, você tem que fazer o teu. Pois é. Então, Wagner, a gente está mais ou menos, eu não sei o número exato, tá? Mas está mais ou menos no 10º ou 11º, não recordo de cabeça. Mas é porque são 2 vezes por semana, mas a gente já tem mais de 60 autoverbetes em revisão. Entendeu? Claro, alguns já foram revisados, já estão sendo defendidos, e, por exemplo, a gente já tem autoverbete agendado até fevereiro, entendeu? Desses que estão prontos, tá? Então, a coisa está indo, o fluxo está seguindo, né? Então, gente, fica o convite, tá? Se vocês não conhecem, deem uma olhada, dá uma entrada na atividade, entra, dá uma passeada hoje para vocês sentirem o holopensene do autoverbete, como é interessante. A Pilar já participou, né? De uma sala, né, Pilar? 2, né? Pronto, nossa veterana. Mais de 2. Então é isso, Wagner. Vamos seguir com as perguntas, que a gente tem bastante aqui ainda, tá? Olha, do Rio de Janeiro, ela dá os parabéns e pede para você dar exemplo de algum fator projeciológico que tenha impulsionado a sua ressexis. Essa pergunta é parecida com a anterior, né? A outra perguntou de recim pontual, essa de ressexis. Não sei se você quer complementar ou a gente segue adiante. Não, acho que assim, a questão da ressexis, eu sou um reciclante, né? Existencial, a partir dos 35 anos de idade, que eu já contei essa história, e comecei a fazer a minha reciclagem, né? Na verdade, é importante falar também que a reciclagem não acontece uma vez só, né? É contínuo, né?
Cada vez que, todo dia, você tem que ir se renovando, tem uma nova perspectiva da vida, mas tem várias técnicas da Ressex, o estado vibracional, você também está relacionado com a projeção, né? Ter uma projetabilidade razoável, né? É um dos objetivos, a erudição parapsíquica, a tarefa do esclarecimento, tudo isso são coisas que vêm dentro do objetivo da Ressexes, né? Da minha reciclagem, são coisas que eu comecei a fazer, e principalmente através da escrita. Tá ótimo, muito bom. Agora, Wagner, de Caldas Novas, Goiás, ele diz assim: olá, amigo evolutivo paulistano, poderia nos dizer se você experimentou alguma projeção consciente na qual te alertou para a Maxi Proexis grupal? Não experimentei uma projeção. Eu acho que foi assim. Eu coloco aqui na definição do verbete a projeção consciente e a projeção semiconsciente, que eu acho que foi através da projeção semiconsciente, né, a partir da... Eu tinha aquela impressão, não a projeção marcante, sim, forte, mas semi-projeção, projeção semiconsciente. Alguns falam em sonhos lúcidos, né? Então, eu começava a anotar, sempre tenho essa coisa de anotar, tanto na TENEPS quanto nas práticas parapsíquicas, eu fui anotando. E quando eu fui ver, a coisa estava se encaminhando para isso mesmo, para o direcionamento da Proexis gráficas, né? Da Proexis, da programação, pelo menos como causa pétrea, e isso veio sim através de projeções, mas não foi uma projeção específica, o conjunto das experiências. Bacana. Agora, na Neossinapsologia, página 3, final da primeira linha, ele gostaria que você comentasse sobre as neossinapses proporcionadas pela autopesquisa. Então, a neossinapse, né, são as ligações, as novas ligações aí nos neurônios, né? Então, isso ocorreu comigo porque eu tinha um holopensene muito marcante, assim, religioso e cientista materialista, né? E quando a gente fala em autopesquisa, né, você está olhando para você mesmo. Então é olhar para si, no caso, por exemplo, fazendo as projeções, isso vai novas sinapses, novas perspectivas que caracterizam a RECIM, caracterizam a reciclagem intraconsciencial. Então foi por esse caminho. Agora, a gente tem pergunta de Curitiba. Ele diz assim: parabéns pelo link Projeciologia, Proexologia, fazendo uma dobradinha essencial para todos nós intermissivistas. Na Estrangeirismologia, na página 1, primeira linha, quais as suas dicas para que possamos alcançar o reminder intermissivo da tarefa intrafísica através das projeções lúcidas e rememoráveis? Essa é uma questão, uma coisa bastante individual, né? Por exemplo, eu não tenho uma rememoração muito forte, marcante do curso intermissivo. O que eu tenho é essa questão do senso de proex, da questão de algo a realizar, né?
E quando a gente faz essa checagem junto com aquelas possibilidades que o professor Valdo coloca, tem até no site da Tertúlia, né? Tem lá um teste para você examinar as possíveis hipóteses para você estudar se teve o curso intermissivo. Então, eu não vejo outra maneira a não ser a prática, a autoexperimentação, o estudo, a vontade de estudar mesmo, aprofundar, não só através da questão de pesquisa escrita, leituras, isso ajuda bastante, mas a prática da projeção pode contribuir, pode te dar dá um senso assim íntimo, assim, dá uma é difícil de explicar isso em palavras, Dulce, mas assim aquela sensação de que, olha, isso aqui é por aqui, é isso que eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer isso aqui, eu não posso, para mim é isso, eu não posso deixar de escrever, posso deixar muitas outras coisas, mas tem que escrever, Então eu penso que isso é um reminder do curso intermissivo. Ah, bacana. Pelo menos eu coloco isso como hipótese para meu estudo, mas não faço uma afirmação categórica, né? Que isso é assim, mas a autoexperimentação, é o estudo, porque no curso intermissivo, pelo que a gente pode entender, nós já tivemos muita teoria lá, né? O curso em si é teoria, bastante teoria. Tem alguma prática, mas eu acho que predomina a teoria. Agora é a hora da prática. Então, aqui nessa vida, né, por isso que a gente usa aquele 99% de prática e 1% de teoria. Então, é investir na prática. Eu acho que vai dar essa rememoração da tarefa intrafísica com prática e dentro de todas essas possibilidades oferecidas aí na Conscienciologia. Agora, Wagner, ele pergunta também qual alvo projetivo devemos ter na nossa tela mental ao deitarmos todas as noites. O que você pensa sobre isso? Olha, depende, eu acho que essa é uma questão muito... E momentânea também, não é? Individual, muito... Por exemplo, momentânea, porque se a pessoa está, vamos supor, se ela está em dúvida sobre a tarefa intermissiva, qual é a PROEX, qual é a cláusula Petra, vamos dizer assim, vamos começar pela cláusula Petra. Pode ser a docência. Eu não quero dizer, no meu caso eu identifiquei quem é escrita, pode ser a docência, né? Pode ser o voluntariado dentro de uma instituição que ele tem mais afinidades. Quantas instituições nós temos hoje? Acho que eram 24, não sei quantas tem. O Conscius, o IPC, a Editares, a Enciclosapiens. Com qual instituição, naquele momento, ele tem mais identificação? O que faz aquela instituição? Qual é a especialidade dela? Então, ele vai fazer esse alvo mental dentro daquela especialidade. Por exemplo, Conscius, né? É o conscienciograma, por exemplo. Então, ele pode colocar esse alvo mental ele pode se propor a responder as perguntas do conscienciograma por um período, né? Porque também não é responder, o conscienciograma não é uma coisa que você vai responder ali como faz uma prova qualquer, é uma coisa que você tem que pensar. Então, por um período, um alvo mental seria o estudo de cada uma das folhas do conscienciograma, das logias, né?
É que é interessante esse cruzamento, né, Wagner? Colocou bem essa questão de casar a cláusula pétrea com a especialidade, né, mais ligada ali da pessoa, né? Porque às vezes é escrita, mas é escrita relacionada a quê? Né? Aí tem a ver com a palavra, com a senha, com aquela a possível especialidade que a pessoa talvez já tenha escolhido, a gente não sabe, né? Provavelmente já tinha previsto antes de ressomar. Então, é bem interessante pensar nessas conjunções, né? Que hoje, como você colocou, né, Wagner, a CCI já permite muita... Hoje não, já tem alguns anos, né? Já permite muita coisa com a quantidade de instituições especializadas em disciplinas conscienciológicas, né? Durante a escrita do meu livro, eu né? Mas foram mais dois, entre devolutivas e tal, no total foram 5 anos. Durante esse período, eu também escrevi verbetes, né? Eu escrevi o livro junto com verbetes e depois artigos. Então, tudo estava relacionado com escrita. Então, eu colocava, naquele dia, por exemplo, se naquele dia eu estava escrevendo o verbete, eu colocava isso que ele falou, na hora que vai dormir, colocar a tela mental. Eu pensava no tema do meu verbete, naquilo que eu estava escrevendo, o que eu escrevi, o que faltava escrever, o que precisava ser revisado. Mas é uma coisa... contínua, assim, de várias atividades. Não é uma coisa para ficar obcecado numa coisa só. Bom, agora a gente tem pergunta de Itajubá, viu, Wagner? E eu queria que você respondesse ali na parafatologia, página 3, quarta linha de baixo para cima. A fixação das projeções sadias visando o autoesclarecimento dos objetivos intrafísicos. Aí ele pergunta assim, as projeções não sadias, as projeções vexaminosas, nos situam em relação aos nossos erros e desvios de objetivos evolutivos. Você poderia comentar? Olha, eu acho assim, a projeção vexaminosa não quer dizer que ela não seja sadia. Eu acho que quando eu enfatizo aqui o termo sadio, né, que a gente procura colocar dentro da conscienciologia, porque existem outras linhas de conhecimento que trabalham também com projeção, mas eles fazem a coisa de maneira forçada. Por exemplo, o uso de chás, né, os chás alucinógenos, por exemplo, mantras, bebida, álcool, fumo, coisas dessa natureza, né? Então isso é por isso que eu coloquei a palavra sadia. Mas às vezes você vai fazer uma projeção mesmo dentro do seu ambiente sadio e pode passar por um vexame mesmo, de estar errado em alguma ideia sua. Então, o que eu falo é fixação da projeção sadia, é sempre buscar esse autoesclarecimento da intrafisicalidade. Mas o termo sadia aí eu acho que é o mais forte dessa acepção, né? Fazer a coisa de maneira técnica, né? Porque se você olhar dentro no nosso ambiente, nós temos as coisas de uma maneira técnica, direitinha, que não precisa usar nada além da sua própria energia, a mobilização das suas energias, o estado vibracional, a sua intenção, a sua vontade, né? Isso é o mais importante. Ok. Rita Richter, você quer fazer alguma pergunta? Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete, esse fator projeciológico na Proexis, essa ligação que você faz
entre a Proexis e as projeções, muito interessante. Eu gostaria que você expandisse um pouco na parafatologia, na página 3, na terceira linha de baixo para cima, a profilaxia das manipulações conscienciais, ajustando as metas existenciais oriundas de projeções. Então, Rita, obrigado pela sua pergunta. Portanto, do paradigma consciencial, admitimos a multiexistencialidade, né? Então, dentro do processo multiexistencial, quantas vidas nós já tivemos, né? Centenas, milênios, não sei, não sei se cada um tem alcance para saber quantas vidas já teve, né? Algumas pessoas têm aí rememorações de 10, 15, 20, 30 consecutivos. Agora, considera o seguinte, nós passamos todo esse período por muitos condicionamentos, né? Por muitas repressões, né? Veja o caso do período onde teve aí, quando caiu o Império Romano, né, no ano 454, me parece. E entrou, né, tornou a religião oficial. Então a religião mundial, universal, só podia ser a igreja católica. Você não podia ter outro tipo de ideia. Ninguém podia se manifestar, né? Se manifestasse alguma coisa contra isso, o que acontecia? A Inquisição, né? A Santa Inquisição, que queimava as pessoas na fogueira. Então, a profilaxia dessas... Quantas manipulações nós já passamos, né? Não só pela igreja, mas vamos passar também pela monarquia, pelo belicismo, pelo militarismo, né? Impérios, todas essas repressões sobre esses condicionamentos nós trazemos para essa vida aqui, né? Agora, nós estamos tendo uma oportunidade, talvez a maior oportunidade de todas as nossas existências, de fazer a profilaxia, de se libertar desses condicionamentos. Por exemplo, no meu caso, uma coisa que me incomodava é a questão do dogma, né? Então, eu estou dogmatismo. Então, isso para mim foi uma profilaxia dessas manipulações, da manipulação dogmática religiosa. Então, possivelmente, eu até fui... Eu tenho uma hipótese, né, de ter sido um religioso, um agente de convencimento, né, manipulador de outras consciências. Mas é o que eu tinha de experiência naquele momento, naquela vida. Hoje eu tenho mais lucidez. Então, eu tenho mais informação. Vamos na época da supercomunicação global. Eu tenho a possibilidade de ter as experimentações, né? De falar abertamente sobre isso, né? De escrever. Então, essa profilaxia vai depender do histórico holobiográfico, né, de cada um, e ver aquilo que mais pega para a pessoa. Às vezes eu falo do dogma da religião, tem gente que nem se importa com isso. Não, eu nunca tive, não tem problema com religião, tal, não tem problema para aquela pessoa. Então precisa ver para cada um, na vivência de cada um, onde pega mais para ela poder aproveitar o momento, né, de fazer essa
Porque a gente não sabe na próxima existência se nós vamos ter a mesma condição que nós temos agora, né? Principalmente, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, né? Apesar de toda a condição política, e independente disso, mas olha a liberdade que a gente tem, né, dentro da Conscienciologia para realizar o nosso trabalho, as nossas práticas, usar as mídias, falar abertamente, né? Então, tem que aproveitar esse momento para fazer isso. É sobre esse ângulo que eu vejo. Isso foi com essa intenção que eu coloquei isso. Além do acesso que nós estamos tendo à neociência da Conscienciologia, nós temos a projetabilidade lúcida, como você bem trouxe durante todo o verbete, assim, o reajustamento da rota, das metas da sua proexis, que você muito bem coloca essa condição do ajustamento, do direcionamento da sua proexis através da projeção. Muito bom, muito obrigada. Marta, quer falar? Então, Rita, Marta, vamos lá. Quer fazer pergunta, Marta, ou quer me ajudar a responder? Marta, enquanto você arruma aí seu som, deixa ele continuar e responder aqui para a Rita, tá? Wagner, você estava comentando alguma coisa para a Rita Richter, não é? Finalizando aí? Não, é que acho que eu já tinha concluído, mas eu estava falando para a Rita que essa questão da projeção, também considerar também, Rita, a questão essa profilaxia, por exemplo, a projeção semilúcida também é importante, né? Para a pessoa, às vezes você não tem uma projeção muito lúcida, mas se você se concentra, por exemplo, dormiu, né? Tem lá, sempre na cabeceira tem lá, eu tenho aqui comigo na minha cabeceira algum papel, sempre um caderninho, eu anoto alguma coisa, uma palavra, né? Então, essa condição de projeção semiconsciente, você também pode te ajudar a fazer essa profilaxia. Pode vir alguma mensagem, alguma palavra, alguma ideia, né? Isso também pode ajudar, não é só a vivência extrafísica. A gente às vezes pensa assim, sair do corpo, ver aquela super projeção. É valorizar a mensagem que às vezes veio numa coisa pequena, uma palavra, às vezes te ajuda a desencadear aí uma profilaxia de algum aspecto pessoal seu. Ok, Marta, vamos lá? Sim, rapidinho. Tem as 12 leis da PROEX, e dessas 12 leis, uma delas é a seguinte, que cada pessoa tem a sua PROEX. Não existem duas pessoas com PROEX exatamente igual, idênticas, né? Então, isso vai de encontro ao que o professor Wagner colocou, a questão, assim, de cada pessoa ter, assim, a sua tarefa para ser desempenhada, né? E aí a gente verifica também que a Conscienciologia fornece vários instrumentos. Ela fornece técnicas como o EV, a questão da sinalética, a projeção, a TENEPS. Então, tem uma série de recursos que, se a pessoa estiver usando os recursos adequados, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir confortável. Então, esse aí seria um dos indicativos, né? Então, uma outra coisa também, já mudando de assunto, fazendo aqui um convite, e que hoje, às 19 horas, nós vamos ter também uma live do CAEC comemorando o Dia Internacional do Voluntário. Então, quem tiver interesse, pode estar presente na live. Ok? Ok, podemos seguir. Então, Marta, você tem uma pergunta para ele? Não? Já fechou. Dulce, claro. Só uma observação sobre esse assunto que a Rita colocou, bastante importante. Tem um livro, né, da professora Mabel Teles,
chama Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Então, quem tem interesse nessa questão das manipulações, né, da consciência, esse livro é muito esclarecedor. O livro da professora Mabel Teres, Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Ajuda muito. Ok, agora, Wagner, a gente está aqui com uma pergunta de São Paulo, e na Fatologia, na página 2, sexta linha, o hábito de ponderar antes de transformar ideias em ações. O pesquisador tem algum exemplo da aplicação desse hábito? Olha, eu tenho o exemplo, eu coloquei essa questão da ponderação, principalmente pelo paradigma que eu vivenciei anteriormente, paradigma religioso, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz, quando eu tinha 23 anos de idade, eu fiz um curso dentro da igreja, um curso de 1 ano, para ser professor da Bíblia, né? Então, eu ia ser fiz um curso lá, com os pastores, professores do seminário teológico, né? É um curso para leigos, né? Mas para ser professor. E quando eu terminei esse curso, eu fiz essa ponderação. Falei, eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou dar aula. Convicção, né? Que eu tinha muito. O curso, ele foi na verdade, ele causou um impacto para mim, porque eu descobri que as coisas que estavam escritas ali, assim, não tinham. São coisas copiadas de outras tradições, né? Autores desconhecidos, histórias de mitologia. Então eu fiquei assim meio, vamos dizer, ressabiado, né? Cada coisa que vai fazer, prestar atenção, porque você pode de repente estar fazendo alguma coisa no sentido de que pode estar querendo convencer o próximo, né? O José de Souza Saramago, escritor português, ele usa essa expressão assim, que ele não gosta desse negócio de convencer, parece que é colonizar o próximo, né? Então eu sempre, pela minha vivência, eu sempre tive essa preocupação assim de ponderar, né? O que eu vou falar, o que eu vou escrever, né? Para não caracterizar pregação, convencimento, dogmatismo, para que eu esteja de acordo, alinhado com as minhas convicções, e não ocorrer um desvio, porque isso é uma tendência humana. Às vezes, tem muita gente na Conscienciologia que relata isso, que quando ela chega na Conscienciologia, ela tem acesso ao paradigma consciencial, ela quer logo sair falando disso para todo mundo, mas aí ela acaba para... O Wagner, eu não sei se você, enfim, sair convencendo. Exatamente. Tem uma coisa também que eu acho que é bem interessante dessa questão do convencimento e de você não saber lidar bem com o novo paradigma, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui em Foz, isso ficou por alguns anos, isso era debatido, era comentado, era um assunto, um problema, entre aspas, para se pensar e se discutir, enfim. Mas era a questão do posicionamento dos conscienciólogos aqui, por ser uma cidade pequena, menor, né? E as pessoas terem suas colocações profissionais na cidade, de visibilidade, eventualmente, não todas, mas algumas, e como que a pessoa lidava com o paradigma consciencial, porque às vezes a pessoa enfiava os pés pelas mãos, entendeu? Saía falando de conscienciologia em sala de aula, ou
em consultório médico, sabe? Coisa que não tem nada a ver, a gente sabe que não procede, né? Você tem que ver onde, para quem, como, qual a dosagem da TARES, a famosa dosagem da TARES, né? Dentro aí da paradiplomacia, né? Exato. E que o cume, na minha visão, o top disso, o auge disso é a questão de, o top não, mas um ponto mais extremo é isso que você está colocando, né, Wagner? Da pessoa querer convencer, querer de todo modo também ser dogmática, né, com o outro, né? Então não dá, né? Eu pensei muito nisso, eu coloquei essa acepção, hábito de ponderar, eu ponderei muito quando eu escrevi, principalmente o livro, né? Porque é uma coisa que tem um alcance maior, tudo tem alcance, verbete, artigo, tudo tem alcance, mas a ponderação, né, isso, e também as devolutivas foram muito importantes para que a gente pudesse que aquilo que você está escrevendo e defendendo seja de fato uma coisa firme, né? Que não é sair expondo aquilo à torta e direito, né? Colocando. Então, por outro lado também, é importante assim, você ponderar, mas não ficar estagnado nem em cima do muro. Ponderar, né? Refletir, introspecção, refletir, se posicionar. Né? Não é só ficar também na defensiva, né? Agora, pergunta aqui de Imbituba, tá? Na masculinologia, página 4, terceira linha. Ele pede para você fundamentar, enfim, comentar os itens Marx, dissidente ideológico, e o escritor com passageiro evolutivo, e o escritor estadunidense Daniel Brinkley, reorientando a rota da própria vida. Uhum. Marxidente ideológico, né, nós temos dentro da conscienciologia essa ideia tem vários tipos de dissidentes, né? Tem o dissidente, o mini dissidente, que ele sai, por exemplo, os padres casados. Existe uma instituição no Brasil de padres que se decidem casar. Aí eles saem da Igreja Católica Apostólica Romana e vão para uma outra igreja católica, que não é a apostólica romana. Então mas eles permanecem dentro da mesma crença. Agora, o marxi-dissidente é quando ele muda completamente o paradigma. Ele abandona aquela ideia que ele tinha antes, né? E passa a vivenciar, admitir e vivenciar um novo paradigma. Dois exemplos. Dentro da conscienciologia, nós temos dois ex-padres, né? O professor Laurentino José Afonso e Marcelo da Luz, né? Que deixaram a batina, deixaram a igreja e admitiram o paradigma consciencial, e hoje são conscienciólogos. Então, isso é o que caracteriza o marxi-dissidente. Ele abandona completamente aquilo que ele tinha antes e passa para um novo paradigma. Com passageiro evolutivo somos nós, né? Somos juntos que estamos evoluindo em conjunto. Agora, o escritor estadunidense Daniel Brinkley, reorientando a rota da própria vida. Aí você eu peço que você depois dê uma examinada na filmografia. Salvo pela Luz. É o filme que eu coloquei na filmografia. Ele é fundamentado na história desse escritor, Daniel Brinkley. Daniel Brinkley, na juventude, ele era um sujeito assim encrenqueiro, briguento, né? Ele era um dos maiores brigões da turma lá. Ele conta isso na autobiografia do livro dele. O livro também se chama Salvo pela Luz. É o mesmo título do filme. Mas no livro, ele conta que ele marcava brigas para fim de semana, assim, marcava briga no estacionamento.
Então era um brigão, valentão de valentão, sempre tinha essa coisa de briga, o encrenqueiro, belicista de primeira linha, né? E a profissão que ele escolheu refletia o temperamento dele. Ele vendia armas para o exército, para o governo dos Estados Unidos. Então ele abastecia outros países com armas comercializadas, fabricadas por empresas americanas. Até que ele teve uma experiência de quase morte. Ele estava falando no telefone num dia de chuva. Então estava chovendo bastante e ele falando com outro colega dele. E ele falou, olha, eu preciso desligar porque está caindo muito raio aqui e tal. Aí não deu tempo. Um raio passou pelo fio do telefone e jogou o Daniel à distância. E ele teve uma experiência de quase morte, né? A esposa estava na casa, o amigo morava perto, foi chamado, enrolaram ele num cobertor, levaram para o hospital e no meio do caminho os paramédicos da ambulância declararam que ele estava morto. Chegou no hospital, já foram levando para o necrotério. E aí ele se recuperou, voltou à vida. Voltar à vida, ele conta as experiências, que aí a experiência é dele, né? Não tem como comprovar. Ele conta o que ele passou e ele redirecionou a vida dele completamente. Ele passou a fazer palestras, a promover a paz, né? Agora ele é aposentado. E ele criou uma instituição que ele chama Brigada, né? Twilight Brigade. É uma instituição que dá amparo a pessoas em estado terminal, nos hospitais dos Estados Unidos, hospitais e hospícios, né? Então, essa instituição recebe voluntários e esses voluntários vão ficar junto com as pessoas dos hospitais, fazer companhia, né? Esse é o trabalho que ele fez, quer dizer, ele reorientou a vida dele completamente, de um belicista para a promoção da paz, e hoje faz esse trabalho junto a pessoas em estados terminais. Então, você pode comprar o livro dele, é baratinho, Salvo pela Luz, é o nome do livro, e tem o filme também que você pode encontrar aí na internet, Salvo. Vale a pena ver a história dele. O livro é facinho de ler, é um livro curtinho, mas muito bacana. Vale a pena. Foi por isso que eu coloquei aqui. Tá ótimo. Só para a gente encerrar, que nosso tempo já está vencendo, é que tem uma outra pergunta do nosso teletertuliano de Curitiba, que ele pedia também para você comentar sobre a questão do filme, mas ele faz uma colocação que eu acho importante, por isso que eu queria que você desse uma comentada rápida, né? Uhum. Ele diz assim, não precisamos, nem precisaremos passar por uma near-death experience, a experiência de quase morte, né, que você colocou no estrangeirismo, para alavancarmos nosso projeto de vida atual. Você poderia detalhar a NDI, NDE como fator projeciológico de risco na proexis? Eu acho que a experiência de quase morte é exatamente o que você está dizendo. Você não precisa passar por isso para reorientar a sua vida. Mas, em geral, a experiência de quase morte é um acidente, né? Nós temos dentro do meio da Conscienciologia a Lucy Luft, né? Ela teve essa experiência, ela escreveu o livro Voltei para Contar, né? Ela estava numa praia, no Guarujá, foi levada pelas ondas, bateu a cabeça na pedra, e aí ela se viu fora do corpo, tal, e depois ela voltou, se recuperou e reorientou a vida dela. Passar por isso, mas pode acontecer, né? Pode acontecer acidentes.
você produzir experiência de quase morte, eu não recomendo isso para ninguém. Não deve acontecer, não deve fazer isso. Tem coisas mais sadias para fazer, né? Claro, mas se ela acontece, que tal tirar proveito, né, Wagner? Se acontece, veja bons exemplos. Né? São bons exemplos aí. Ó. O Daniel Brink, a Lucy Luft são bons exemplos de redirecionamento da programação existencial por passarem por essa experiência. Muito bom, Wagner. A gente vai encerrando, então, por aqui, ok? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui na sala virtual, também a todos vocês teletertulianos que estão ouvindo a gente. Wagner, você também, claro, mais uma vez, muito obrigada. A gente aguarda os próximos, tá certo? Vamos. E eu passo agora a palavra para Sofia Fernandes fazer as pontuações da tertúlia. Agradeço muito também toda a equipe do CAE, que é a equipe aqui da Enciclosapiens, né, de apoio, a própria coordenação, né, na pessoa da Elizabeth. E então é isso, gente. Muito obrigada a todos, tá? Sofia, com você. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 451 acessos, 4 teletertulianos, 9 perguntas feitas pelos participantes da sala e 18 perguntas online. Temos o verbete neopatamar tenepsístico, da especialidade tenepsologia, fotógrafa Sheila Aver. Gratos pela participação de todos, boa tarde e até amanhã.